Quando criança, eu passava as férias escolares na fazenda dos meus avós, localizada no interior de Minas Gerais. A fazenda era um lugar isolado, cercado por vastos campos, uma pequena mata e com apenas algumas casas vizinhas espalhadas ao longe. Para uma criança da cidade grande, aquilo era um paraíso. Acordar com o canto dos pássaros, correr pelos campos e explorar cada canto daquele mundo particular. Mas houve um verão que mudou minha relação com aquele lugar para sempre. Um episódio que ainda me causa arrepio só de lembrar. Era dezembro e eu estava com 12 anos. Como de costume, meus pais me deixaram na fazenda para passar o mês inteiro com meus avós. Naquele ano, as coisas estavam um pouco diferentes. Meu avô estava com problemas de saúde e meu pai havia contratado um funcionário temporário, um homem chamado Cláudio, para ajudar com os cuidados dos animais e a manutenção da fazenda. Cláudio era um homem magro, de cerca de 40 anos, com olhos inquietos e um jeito meio fechado. Ele falava pouco, e quando falava, era sempre de forma direta, sem sorrir. Algo nele me deixava desconfortável, mas tentei ignorar. Os primeiros dias foram tranquilos. Cláudio fazia seu trabalho sem muitos problemas, e eu continuava aproveitando a liberdade da fazenda. Mas, depois de alguns dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma noite, enquanto estávamos jantando, ouvimos um barulho vindo do lado de fora. Era como se algo tivesse caído no galinheiro. Meu avô, mesmo com dificuldade para andar, se levantou para verificar. Eu e minha avó o seguimos, e Cláudio veio logo atrás, segurando uma lanterna. Quando chegamos ao galinheiro, encontramos a cerca aberta e algumas galinhas mortas. Era uma cena assustadora, com penas espalhadas por todos os lados. Deve ter sido um cachorro ou algum animal selvagem, disse Cláudio, ajeitando a cerca. Mas algo naquela explicação não parecia certo. Os cortes nas galinhas pareciam feitos por uma faca, e não pelas presas de um animal. Meu avô concordou em reforçar a cerca na manhã seguinte, e voltamos para casa. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Meu quarto ficava nos fundos da casa e minha janela dava para o pasto. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho estranho. Era um som de passos, como se alguém estivesse andando pelo terreno perto do curral. Me levantei devagar e olhei pela janela. No início, não vi nada, mas, ao focar a visão, percebi uma figura se movendo perto do celeiro. A figura era alta e magra e se movia de forma cautelosa, quase como se estivesse tentando não ser notada. Tive um impulso de acordar meus avós, mas, antes que pudesse me mexer, vi algo que me fez congelar. A figura se virou, e a luz da lua iluminou seu rosto. Era Cláudio. Ele segurava uma faca na mão e parecia estar inspecionando algo no curral. Fiquei paralisado, observando enquanto ele se aproximava de um dos bezerros e passava a mão no animal de forma estranha, como se estivesse medindo algo. Depois de alguns minutos, ele simplesmente se afastou e desapareceu na direção da mata. No dia seguinte, contei o que vi para minha avó. Ela parecia preocupada, mas pediu para eu não dizer nada ao meu avô, pois ele já estava estressado com a saúde e os problemas da fazenda. Ela prometeu ficar de olho em Cláudio, mas, ao mesmo tempo, pediu para eu não tirar conclusões precipitadas. Os dias seguintes foram tensos. Cláudio continuava com seu trabalho, mas eu evitava ficar perto dele. Comecei a perceber que ele sempre carregava uma faca presa ao cinto, mesmo quando não estava trabalhando. E à noite, os sons de passos pelo terreno continuavam. Na noite seguinte, decidi tomar coragem e descobrir o que ele estava fazendo. Esperei até todos dormirem e peguei uma lanterna. Com cuidado, saí pela porta dos fundos e me escondi atrás de um dos galpões, esperando ouvir ou ver algo. Por volta da meia-noite, ouvi os passos novamente. Espiei por trás do galpão e vi Cláudio saindo da casa onde ele dormia, carregando uma sacola grande. Ele olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém o visse, e então caminhou em direção à mata. Resolvi segui-lo, mantendo uma distância segura. Ele entrou em uma trilha que levava a uma clareira no meio da mata. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, me escondi atrás de uma árvore
e observei. Na clareira, havia um buraco grande no chão, como uma cova. Cláudio colocou a sacola no chão, pegou a pá e começou a cavar. Meu coração estava disparado. Eu não conseguia imaginar o que ele estava fazendo, mas algo dentro de mim dizia para sair dali. Antes que eu pudesse me mover, Cláudio parou de cavar, abriu a sacola e tirou algo de dentro. Era uma galinha morta. Ele a colocou no buraco e murmurou algo que não conseguia entender. Foi nesse momento que pisei em um galho seco e o som ecoou pela mata. Cláudio congelou, olhando na minha direção. Tentei me encolher ainda mais, mas ele começou a andar na minha direção com a pá na mão. "Quem está aí?" Ele gritou, a voz firme. Não tive escolha. Saí correndo pela trilha de volta para a fazenda, sem olhar para trás. Ouvi os passos dele me seguindo, mas consegui chegar à casa e trancar a porta antes que ele me alcançasse. Minha avó acordou com o barulho e perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo, e ela finalmente decidiu chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, Cláudio já havia desaparecido. Eles foram até a clareira e encontraram a cova, mas, além da galinha, não havia mais nada. Cláudio nunca mais foi visto na região, mas soubemos mais tarde que ele tinha um histórico criminal. Descobrimos que ele havia trabalhado em outras fazendas antes e, em uma delas, foi acusado de roubo e maus tratos aos animais, mas fugiu antes de ser preso. Desde então, evito pensar muito naquele verão. A fazenda continua sendo um lugar especial para mim, mas, à noite, ainda me pego olhando pela janela, esperando não ver mais nenhum vulto na escuridão. Cláudio, ou seja lá qual era o seu objetivo, espero que nunca nos encontremos novamente. Em 2019, decidi fazer uma viagem diferente durante as férias. Um passeio de carro pelo interior do Paraná. Meu objetivo era conhecer as pequenas cidades históricas e aproveitar a paz das paisagens rurais. Tudo estava indo bem até que, em uma tarde chuvosa, me perdi em uma estradinha de terra que não aparecia no GPS. O lugar era deserto, com plantações de milho de um lado e mata fechada do outro. Depois de dirigir por quase 1 hora sem ver nenhuma alma viva, avistei um pequeno posto de gasolina abandonado. Resolvi parar para tentar achar alguma pista de onde estava ou, ao menos, descansar um pouco. O lugar estava em ruínas, com vidros quebrados, a pintura descascando e uma bomba de gasolina antiga coberta por ferrugem. Quando estacionei, percebi que havia um carro velho parado do outro lado do posto, quase escondido pela vegetação. Era um Fusca azul claro, que parecia ter sido abandonado ali há muito tempo. Mesmo assim, senti como se houvesse algo estranho naquela cena. Resolvi ignorar a sensação e explorei o posto rapidamente, mas não encontrei nada de útil. Não havia mapas, nem sinais de pessoas. Quando voltei para o carro, notei que o Fusca havia mudado de lugar. Ele agora estava um pouco mais à frente, como se tivesse sido empurrado. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Resolvi entrar no carro e sair dali o mais rápido possível. Enquanto dirigia pela estrada de terra, comecei a ouvir um barulho estranho vindo de trás do meu carro, como se algo estivesse raspando no chão. Olhei pelo retrovisor, mas tudo parecia normal. Mesmo assim, o som continuava, ficando cada vez mais alto. Finalmente, parei o carro para verificar. Ao descer, vi marcas de lama nas laterais do meu carro, como se mãos sujas tivessem passado ali. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi o som de um motor ao longe. Olhei para a estrada e, ao longe, o Fusca azul estava vindo na minha direção, lentamente, mas com os faróis acesos. Entrei no carro em pânico e acelerei. A estrada era sinuosa e escorregadia por causa da chuva, mas não me atrevi a diminuir a velocidade. O Fusca continuava me seguindo, sempre mantendo uma distância constante, como se estivesse brincando comigo. Meu desespero aumentava a cada curva. Finalmente, avistei uma placa indicando uma cidade a 10 quilômetros. Aquilo me deu uma ponta de esperança.
Mas quando olhei novamente pelo retrovisor, o Fusca havia desaparecido. Não havia mais faróis, nem o som do motor. Tudo estava silencioso. Cheguei à cidade ainda tremendo. Parei em um pequeno bar na entrada e contei o que aconteceu ao dono do lugar. Ele me ouviu com atenção e, depois de alguns segundos de silêncio, disse: "Você não é o primeiro a falar desse Fusca. Dizem que ele aparece para quem não deveria estar nessas estradas, como um aviso." Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele apenas balançou a cabeça e mudou de assunto. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela tarde. Nunca mais fiz viagens sem planejar bem o caminho, e o som de um motor antigo ainda me causa arrepios. Seja lenda ou não, algo me diz que aquele Fusca tinha uma mensagem para mim, mas não tenho intenção de descobrir qual era. Eu nunca fui uma pessoa que acredita facilmente em histórias de fantasmas. Cresci ouvindo relatos de gente jurando de pés juntos que viu algo sobrenatural, mas sempre tratei isso como fruto da imaginação ou exagero. No entanto, minha opinião mudou drasticamente depois de uma experiência que vivi no coração de São Paulo, na movimentada e histórica Rua Augusta. Tudo começou quando eu me mudei para um apartamento pequeno, mas bem localizado, próximo ao centro. Sempre fui fã da vibração da cidade grande, e morar ali era um sonho realizado. A correria, os bares, os teatros, tudo contribuía para a energia única daquele lugar. O apartamento era barato demais para a localização, algo que deveria ter me feito desconfiar, mas eu estava tão empolgado que nem pensei duas vezes antes de assinar o contrato. O prédio em si era antigo, provavelmente construído nos anos 50. Era pequeno, com apenas 4 andares, e tinha um elevador de grade que parecia saído de um filme de terror. Logo no meu primeiro dia, notei que havia algo estranho no prédio. O corredor do meu andar, por exemplo, tinha um cheiro metálico, como ferro velho, e a iluminação era oscilante, com uma luz fluorescente que piscava constantemente. Pensei que era só falta de manutenção, mas, olhando para trás, sinto que talvez fosse algo mais. A primeira noite foi tranquila, mas foi só. A partir da segunda, comecei a perceber coisas estranhas. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos vindos do andar de cima. Até aí, nada demais. Morar em prédios significa conviver com barulhos. Mas o estranho é que o andar de cima estava vazio. O porteiro, seu Nivaldo, tinha me contado que ninguém morava ali há anos, pois o último inquilino tinha saído às pressas, deixando quase todos os móveis. No terceiro dia, voltei tarde do trabalho e encontrei a porta do elevador aberta no térreo, como se alguém estivesse esperando para entrar. Apertei o botão, entrei e fechei a grade. Quando o elevador começou a subir, senti um calafrio inexplicável. Era como se alguém estivesse atrás de mim, me observando. Olhei para o reflexo no espelho do elevador, mas, claro, não havia nada lá. Mesmo assim, aquela sensação não me abandonou até eu trancar a porta do apartamento. As coisas começaram a piorar quando cheguei em casa uma noite e percebi que a porta do meu apartamento estava ligeiramente aberta. Meu coração disparou. Pensei que poderia ser um ladrão, mas nada estava fora do lugar. Aparentemente, ninguém tinha entrado, mas a tranca estava intacta e eu tinha certeza de que tinha fechado a porta ao sair. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi barulhos no corredor. Eram como sussurros baixos e indecifráveis, intercalados por um som de arrastar, como se alguém estivesse puxando algo pesado pelo chão. Olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Mesmo assim, os sons continuaram. Passei a noite toda acordado, com o celular na mão, pronto para ligar para a polícia. Mas os barulhos simplesmente desapareceram por volta das 4 da manhã. No fim de semana seguinte, decidi investigar o andar de cima. A curiosidade estava me matando e eu precisava entender o que estava acontecendo. Subi a escada, já que o elevador parecia não funcionar quando eu apertava o botão para o 4º andar. Quando cheguei lá, a porta do apartamento estava entreaberta. O mesmo cheiro metálico que sentia no corredor do meu andar estava ali, mas muito mais forte, quase insuportável. Empurrei a porta devagar e entrei.
A luz do dia iluminava parcialmente o lugar, revelando um ambiente cheio de poeira e móveis antigos cobertos por lençóis amarelados. Tudo parecia normal à primeira vista, mas então notei marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado por ali recentemente. As marcas iam da sala até uma porta no fundo do corredor. Meu instinto dizia para eu sair dali, mas a curiosidade foi mais forte. Abri a porta do corredor, revelando um quarto vazio, exceto por uma cadeira de madeira no centro. Havia algo estranho nela. Um pedaço de corda pendurado no encosto, como se alguém tivesse amarrado algo ali. A sensação de estar sendo observado voltou com força total, e minha respiração ficou pesada. Foi então que ouvi algo atrás de mim. Passos, lentos e firmes, vindo na minha direção. Virei-me rapidamente, mas o corredor estava vazio. Decidi que já tinha visto o suficiente e saí correndo daquele andar. Durante o resto do dia, fiquei inquieto. Procurei na internet informações sobre o prédio, mas não encontrei nada relevante. Apenas detalhes arquitetônicos e a data da construção. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os barulhos voltaram. Dessa vez, eram mais intensos. Passos, sussurros e o som inconfundível de algo batendo na parede, vindo diretamente do apartamento de cima. Liguei para o seu Nivaldo e perguntei se ele poderia verificar, mas ele apenas riu nervosamente e disse: "Moço, eu não subo naquele andar nem morto." Pedi mais explicações, mas ele desconversou, apenas dizendo que era melhor eu não mexer com o que não entendia. Aquilo só me deixou mais inquieto. As noites seguintes foram um tormento. Agora, os sons pareciam estar dentro do meu próprio apartamento. Acordava no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava no quarto, mas nunca encontrava nada. Decidi que não podia mais ficar ali e comecei a procurar outro lugar para morar. No meu último dia no apartamento, enquanto terminava de empacotar minhas coisas, ouvi um som que nunca vou esquecer. O ranger da cadeira no quarto do andar de cima. Era como se alguém estivesse se mexendo nela. Peguei minhas chaves e desci às pressas, sem olhar para trás. Quando saí, seu Nivaldo estava na portaria. Ele me encarou com um olhar estranho e disse apenas: "Você fez bem em ir embora. Aquele apartamento não é para gente viva." Não sei o que ele quis dizer com aquilo e, sinceramente, não quero saber. Desde então, tenho evitado passar perto do prédio. Mas às vezes, à noite, quando estou voltando do trabalho, sinto como se estivesse sendo observado, mesmo a quilômetros de distância daquela casa. Como se algo ainda estivesse me seguindo, esperando pelo momento certo para aparecer novamente. Meu turno da noite na segurança sempre foi previsível. Eu monitorava câmeras, fazia rondas e passava o tempo entre um livro e meu celular. Mas quando fui designado para cobrir as noites em uma antiga fábrica têxtil abandonada nos arredores de uma cidade pequena, algo me disse que aquela não seria uma experiência comum. A fábrica, fechada havia mais de uma década, era um edifício enorme e sombrio, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafites. Diziam que ela havia falido após um incêndio devastador, que deixou uma ala inteira inutilizável e tirou a vida de 3 funcionários. Havia rumores de que o lugar era assombrado, mas nunca dei muita atenção a essas histórias. Minha primeira noite lá foi tranquila. Fiz uma ronda inicial, verificando todas as entradas, e depois voltei à pequena sala de monitoramento. As câmeras cobriam algumas áreas principais, mas muitas partes do prédio estavam sem cobertura, especialmente a ala danificada pelo incêndio. Passei as horas seguintes lendo e observando as telas em busca de qualquer movimento. Por volta das 2 da manhã, enquanto ajustava as câmeras, notei algo estranho. Uma das telas mostrou o que parecia ser uma figura atravessando um corredor no 2º andar. Era rápido, quase imperceptível, mas claramente não era minha imaginação. Peguei minha lanterna e decidi investigar. Subi as escadas que levavam ao 2º andar. O corredor estava silencioso, exceto pelo eco dos meus passos. A luz da minha lanterna iluminava as paredes cobertas de fuligem e o piso desgastado. Quando cheguei ao ponto onde tinha visto a figura,
Não havia nada além de um frio inexplicável no ar. Continuei explorando o andar, entrando em salas abandonadas. Algumas ainda tinham máquinas antigas, cobertas de poeira e teias de aranha. Outras estavam completamente vazias. Em uma das salas maiores, encontrei algo que não esperava. Uma fogueira recente, cercada por garrafas e embalagens de comida. Parecia que alguém havia estado ali recentemente. Voltei à sala de monitoramento, inquieto. Revisei as gravações das câmeras, mas não encontrei nada que explicasse o que vi. Convenci-me de que poderia ter sido um reflexo ou minha mente pregando peças. Mas no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Na segunda noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Durante minha ronda inicial, encontrei marcas de pegadas na poeira do chão, levando a ala destruída pelo incêndio. As pegadas eram recentes e pareciam terminar abruptamente em frente a uma porta trancada. Lembrei-me de que aquela parte da fábrica era considerada insegura, com risco de desabamento, e decidi não forçar a entrada. Quando voltei à sala de monitoramento, a câmera do primeiro andar captou algo perturbador. Alguém, ou algo, estava parado na entrada principal. Era apenas uma silhueta, quase indistinguível, mas ficava ali, completamente imóvel. Peguei a lanterna e corri até o local, mas quando cheguei, não havia nada. A porta estava trancada, exatamente como eu a deixei. Na terceira noite, a tensão atingiu seu pico. Logo após a meia-noite, todas as câmeras piscaram e ficaram fora do ar por alguns segundos. Quando voltaram, uma mensagem havia sido escrita no vidro da sala de monitoramento, do lado de fora. Em letras trêmulas, lia-se: "Saia". Aquela foi a gota d'água. Liguei para meu supervisor e expliquei o que estava acontecendo. Ele disse que mandaria alguém para me substituir na manhã seguinte, mas pediu que eu ficasse até o final do meu turno. Relutante, concordei, mas decidi que não ficaria na sala de monitoramento. Peguei minhas coisas e fui para o térreo, ficando próximo à saída principal. Enquanto esperava o amanhecer, ouvi passos vindos do andar de cima. Eram lápidos e ritmados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Depois de alguns minutos, os passos pararam e um som de algo sendo arrastado começou. Aquilo foi suficiente para me fazer sair do prédio e esperar do lado de fora, ao ar livre, onde me sentia mais seguro. Quando o turno finalmente acabou, meu substituto chegou. Contei a ele sobre os acontecimentos, mas ele parecia cético. Disse que provavelmente eram invasores ou alcoóis abandonados no lugar. Fui para casa, aliviado por deixar aquele lugar para trás. Nos dias seguintes, porém, comecei a sentir que algo estava errado. Em casa, eu ouvia barulhos estranhos, como passos no corredor ou portas se abrindo. Em uma noite, encontrei um bilhete embaixo da porta da minha sala. Tinha uma única frase: "Ainda voltarei por você e jamais se esqueça disso." Em 2018, me mudei para um edifício antigo no centro de São Paulo. Era uma construção da década de 40, com detalhes Art Deco e um charme que me conquistou logo de cara. Meu apartamento ficava no quarto andar e eu estava animado para começar minha nova vida ali. A administração do prédio me entregou as chaves com um aviso peculiar: "Se precisar de algo, é só descer. Mas, por favor, não se envolva com o apartamento 402. Achei estranho, mas não quis perguntar mais detalhes. Os primeiros dias foram tranquilos. A vizinhança era silenciosa e o apartamento era aconchegante. Entretanto, começaram a acontecer coisas que me deixaram inquieto. Durante a noite, eu ouvia passos pesados no corredor, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, mas nunca via nada quando abria a porta. Uma vez, ouvi uma batida leve na minha porta às 3 da manhã, mas quando olhei pelo olho mágico, ninguém estava lá. Foi numa dessas noites que percebi algo peculiar no apartamento 402. A porta estava sempre fechada, mas eu podia jurar que via uma luz fraca por debaixo dela, mesmo quando o porteiro afirmava que o apartamento estava vazio há anos. Comecei a sentir um misto de curiosidade e medo. Quem morava ali?
Por que ninguém falava sobre isso? Certa noite, não consegui resistir. Peguei uma lanterna e saí para o corredor. Ao me aproximar do 402, o ar parecia ficar mais pesado. Toquei na porta e estava fria, mesmo sendo uma noite quente. Dei uma leve batida e, para minha surpresa, a porta se abriu sozinha, com um rangido que ecoou pelo corredor. O apartamento estava completamente escuro, mas algo parecia errado. Havia um cheiro de mofo misturado com algo que não consegui identificar. Iluminei com a lanterna e vi que os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se ninguém vivesse ali há muito tempo. Mas o que realmente me assustou foi uma pintura na parede da sala. Era o retrato de uma mulher de vestido preto, com olhos que pareciam me seguir. Antes que eu pudesse sair, ouvi um barulho vindo do quarto. Era um som baixo, como um sussurro. Senti o coração acelerar, mas, movido pela curiosidade, caminhei até a porta do quarto e a empurrei devagar. O quarto estava vazio, exceto por uma cama antiga e um espelho de moldura dourada. O espelho parecia embaçado, mas conforme me aproximei, percebi que havia algo escrito nele, como se alguém tivesse passado o dedo na superfície suja. Você não devia estar aqui. Meu sangue gelou. Dei um passo para trás e foi então que vi, refletido no espelho, a figura da mulher da pintura. Ela estava parada atrás de mim, com os olhos fixos nos meus. Virei-me imediatamente, mas não havia nada lá. Quando olhei de volta para o espelho, ele estava limpo, como se nada tivesse acontecido. Saí correndo do apartamento, deixando a porta aberta. Passei a noite inteira acordado, tentando processar o que havia visto. Na manhã seguinte, fui falar com o porteiro, mas ele evitou o assunto. Disse apenas: "O 402 tem uma história. É melhor você ficar longe." Não consegui. Voltei naquela tarde para o corredor, decidido a fechar a porta que havia deixado aberta. Mas quando cheguei lá, a porta estava trancada, como se nunca tivesse sido aberta. Perguntei ao porteiro se alguém havia entrado no 402 e ele apenas balançou a cabeça. Impossível. Mudei-me do prédio na semana seguinte. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que nunca mais quero passar perto do apartamento 402. Por tanto tempo quanto eu me lembro, o inexplicável parecia me rodear. E por causa disso, tenho minha boa dose de histórias. A maioria não é tão reconfortante quanto a que estou prestes a contar. Contexto: onde eu moro, há um cemitério que fica afastado da estrada, escondido em meio à floresta de árvores que margeia um lindo e tranquilo riacho. A lenda das 13 sepulturas sem nome é uma história que poucos conhecem. A lenda diz que, se você visitar o cemitério durante o dia, contará 12 sepulturas. Mas, se voltar à noite, encontrará 13. Apenas uma história assustadora que desperta a curiosidade das pessoas sobre a lenda. A maioria das sepulturas no cemitério remonta à Guerra Civil Americana. Se bem me lembro, a sepultura mais recente que encontrei dentro dos portões do cemitério data de 1945. Adoro visitar esse cemitério, porque algo ali realmente me traz paz. E foi em uma dessas visitas que vivi a história que estou prestes a compartilhar. As folhas alaranjadas, amarelas, vermelhas e marrons cobriam o chão enquanto as árvores ao redor do cemitério as derrubavam lentamente, marcando a mudança das estações. Era um lindo dia ensolarado, com uma temperatura agradável. Nem muito quente, nem muito frio. Meus pais e eu decidimos dar uma volta de carro, uma rotina normal, quando se vive em uma cidade onde não há muito o que fazer. Já havíamos visitado o cemitério antes, então, quando meu pai sugeriu que fôssemos lá novamente para olhar as sepulturas, não pensamos duas vezes. Ao chegarmos e sairmos do carro, fiz o que sempre faço. Contei as 12 sepulturas sem nome, apenas para confirmar que ainda eram 12. Bobo, eu sei. Mas virou um hábito. Quando entramos no cemitério, meus pais e eu geralmente nos separamos, já que ele é de um tamanho razoável. Meu pai costuma ficar mais para o fundo, perto do carro. Minha mãe vai para o meio e eu vou para a frente,
perto da estrada. Tudo o que fazemos é passear, olhar as lápides e ver as datas de nascimento e falecimento. Algumas pessoas acham isso estranho, mas para nós é fascinante. Nada parecia fora do normal naquele dia. Eu tinha me afastado bastante da minha mãe enquanto caminhava pela fileira de túmulos, prestando atenção nos nomes. Estava em meu próprio mundo, aproveitando a natureza como uma forma de aliviar o estresse. O suave vento balançava as árvores e o som da água correndo no riacho próximo era como o paraíso para mim. Mas aquela sensação de normalidade se dissipou rapidamente, dando lugar à sensação de estar sendo observada. Tudo começou com os pelos da minha nuca se eriçando, meu corpo reagindo instantaneamente à mudança no ambiente. Naturalmente, levantei os olhos do túmulo que tinha me chamado a atenção, o de um soldado que caiu na Guerra Civil. Ele não parecia muito velho, de acordo com a inscrição na lápide. Passei algum tempo apreciando a pedra, que mostrava sinais de desgaste. Mas, enfim, desviei o olhar da lápide e imediatamente procurei meus pais. Nenhum deles estava olhando para mim, ambos concentrados em suas caminhadas, observando as lápides com calma. Instintivamente, olhei ao redor, sem sair do lugar, tentando identificar a causa do meu desconforto. Enquanto examinava o cenário à minha frente, meus olhos se detiveram em um belo carvalho próximo ao riacho. Era apenas uma árvore comum, mas o que estava ao lado dela fez meu coração parar. Havia certa distância entre nós. Um jovem que era um pouco mais alto do que eu, tenho 1,78. Ele tinha cabelo loiro que brilhava ao sol e traços faciais marcantes. Nossos olhos se encontraram e, sinceramente, eu achei que ele era apenas uma pessoa normal. Até que meus olhos desceram lentamente pela sua silhueta. Foi então que percebi o uniforme que já vi em tantos livros de história. O casaco azul escuro pendia de sua estrutura e as calças azul claras eram tão folgadas quanto o casaco. O chapéu combinava com o casaco, um cap. Acho que é assim que se chama. Quando meus olhos voltaram ao seu rosto, percebi que não estava com medo. Na verdade, eu estava mais curiosa sobre quem era aquele homem e por que ele estava me observando. Fiquei olhando para ele e ele para mim. Parecia que horas haviam se passado, mas provavelmente foi apenas 1 minuto, até que ouvi meu pai me chamar, dizendo que era hora de ir. Desviei o olhar do homem que me observava, apenas para confirmar que tinha ouvido meu pai. E quando olhei de volta, o homem havia desaparecido. Tudo o que restou foi a memória e a dúvida sobre o que eu tinha visto. Eu estava trabalhando como funcionário de acampamento quando isso aconteceu comigo. Além de mim, havia um rapaz navágio da minha idade, também trabalhando. Vamos chamá-lo de Josh. Nosso trabalho era cuidar dos cavalos e dos campistas, fazer comida e manter o local limpo para o próximo grupo de campistas. A empresa para a qual trabalhávamos tinha rifles de emergência no trailer que usávamos, além de 2 cães de guarda. Os visitantes mais comuns que recebíamos eram os guardas florestais. Eles passavam por lá periodicamente, a cada 2 dias pelo menos, para verificar os acampamentos de longo prazo. Estávamos em uma relação de amizade com esses caras. Geralmente, tínhamos uma panela de café esperando por eles sempre que passavam. Trabalhar no meio da natureza é bom ter uma companhia esporádica. Quase faz parecer normal. Uma noite, depois de um longo passeio a cavalo, voltamos ao acampamento e descobrimos que havia um único coiote patrulhando o local. Observamos a distância antes que ele nos visse e fugisse. Não sei porquê, mas Josh teve uma sensação muito ruim depois de vê-lo. Os outros trabalhadores não pareciam incomodados, mas eles não precisavam morar no local 24 horas por dia como nós. Talvez fosse apenas nervosismo, mas ambos sentimos que estávamos sendo observados durante toda a noite. Então, eventualmente, a noite chegou e todos fomos dormir. Acordamos com batidas na nossa porta e alguém gritando do lado de fora. Nos levantamos para investigar. Josh foi olhar pelas cortinas. Ele viu que era um campista e o deixou entrar.
Eles entraram completamente aterrorizados. Contaram que uma das meninas com quem estavam havia ouvido um som que parecia com a voz de uma das amigas fora da tenda. Só que ao sair, acabou pisando nela. Foi aí que os gritos começaram, acordando todos. Eles disseram que os gritos duraram cerca de 20 minutos antes de virem nos acordar. Enquanto nos contavam isso, os gritos pararam e começaram novamente em um ponto bem mais próximo da área de camping. Dessa vez, percebemos que os cães estavam conosco, rosnando. Então, nenhum de nós estava sendo corajoso. Pegamos o rifle e saímos do trailer. Levamos os cães com a guia e deixamos que eles nos guiassem até o centro do acampamento. Daqui, dava para perceber que o som vinha logo além da luz da lanterna, onde a área estava completamente escura. Recolhemos um pouco da madeira que estava perto de nós, reacendemos o fogo, e foi aí que a coisa piorou. Nunca estive mais aterrorizado na minha vida do que agora. Assim que a madeira pegou fogo, de todos os lados ao nosso redor, os gritos pararam. O cachorro ficou parado ao nosso lado, rosnando muito, mas com o rabo entre as pernas. Eles sabiam que estavam em desvantagem. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, então coloquei uma bala no rifle e meu amigo fez o mesmo. Depois disso, ficou completamente silencioso. E quero dizer, um silêncio absoluto, sem nenhum som. Não sei se foi pelo quanto estava assustado ou o quê, mas no momento seguinte, ouvi meu nome sussurrado da linha das árvores à minha esquerda. Vou admitir completamente, eu me mijei. Foi, e ainda é, o momento mais aterrorizante da minha vida. Olhei para meu amigo. Ele estava de olhos arregalados e com o rosto pálido. Olhava entre mim e de onde o meu nome tinha vindo, tão aterrorizado quanto eu, talvez até mais. Ambos recuamos mais perto da fogueira, antes que ele pegasse um dos galhos em chamas e o arremessasse na direção das árvores. Nesse ponto, os poucos campistas que haviam nos seguido para a escuridão estavam completamente surtando. Alguns deles ouviram a voz também e nos viram jogando galhos flamejantes nas sombras, rifles erguidos. Todos perceberam que algo estava muito errado. Olhei para trás apenas por um segundo, a tempo de vê-los recuarem para o trailer e baterem a porta. Não muito legal, mas eu entendo. Ouvimos um som estranho e vimos algo se mover rapidamente, fazendo com que os cães ficassem completamente fora de controle. Se ainda houvesse algo na minha bexiga naquele momento, já havia saído. Justo quando comecei a dar um passo à frente, ouvi outra voz, dessa vez sussurrando o nome de Josh à nossa frente. Ela até disse o nome completo dele. Olhei para meu amigo, mas estávamos paralisados. Ele apontou para algo que se movia lentamente em nossa direção. Apontou o rifle e disparou, acertando o que quer que fosse. Depois do primeiro tiro, ficamos meio loucos, atirando em tudo o que fazia barulho dentro daquele mato. A coisa que vimos saindo das folhas era alta, do tamanho de uma pessoa. Tudo o que achávamos que estávamos vendo depois disso estava rastejando. Então ficamos fora do trailer durante o resto daquela noite, até que os outros trabalhadores chegaram. Nos viram cansados, ainda com os rifles nas mãos, e perguntaram o que diabos tinha acontecido. Contamos tudo, e eles saíram para investigar. Um deles tinha um rádio e entrou em contato com os guardas florestais. O caminhão verde apareceu, saindo da floresta, não mais de 1 hora depois. Ao meio-dia, voltaram com 2 coiotes mortos. Aparentemente, o que aconteceu foi que o grupo atual de campistas havia trazido uma grande quantidade de carne para grelhar, mas não havia vedado corretamente os recipientes, atraindo a matilha de coiotes. Eu com certeza tinha coisas fantásticas passando pela minha cabeça, desde skinwalkers até fantasmas. Ver a criatura real que estava causando tudo isso foi completamente surreal. Os guardas florestais anotaram o relatório, mas nunca voltaram para nos dar mais informações. Eu trabalhei como segurança durante a noite em um dos maiores, melhores e mais antigos hospitais dos Estados Unidos. Meus colegas de segurança e eu temos várias histórias sobre um edifício em particular, mas a que vou contar
é a que aconteceu comigo. Histórico desse edifício. Construído no final dos anos 1800, foi o edifício psiquiátrico original deste hospital. Agora, como era o final dos anos 1800, pouco se sabia sobre distúrbios psiquiátricos. Além disso, este hospital era conhecido pela sua pesquisa médica. Com esses dois fatos combinados, pode-se inferir que coisas terríveis foram feitas com alguns desses pacientes psiquiátricos mal compreendidos nesse edifício. Alguns anos antes de eu começar a trabalhar como segurança lá, este edifício foi convertido em escritórios, depois que a parte recém-construída do hospital dedicou uma seção para um novo hospital psiquiátrico. Minha história. A minha ronda naquela noite incluía esse edifício. À noite, o edifício estava vazio, pois tinha sido recentemente convertido em escritórios, e os funcionários queriam sair rapidamente às 5 da tarde, se não antes. Em sua pressa, alguns deles deixaram as portas dos escritórios destrancadas, o que é um grande erro devido às informações médicas estarem armazenadas lá. Era nosso dever ir a cada andar e garantir que cada porta estivesse trancada, e se não estivesse, trancá-la nós mesmos. Fiz minha inspeção inicial no edifício para garantir que estava tudo certo, ninguém no edifício, e comecei a verificar as portas. Os corredores eram bastante estreitos, então eu conseguia verificar os dois lados das portas ao mesmo tempo. No final desse corredor, havia 2 portas que você precisava passar para chegar ao último escritório, que era um beco sem saída. Tudo estava seguro. Ótimo, hora de ir para o próximo andar. Eu saí das 2 portas do beco sem saída do escritório e fiquei completamente paralisado com o que vi. Cada porta entreaberta, colocadas de maneira que seu próprio peso não as fechasse novamente. E uma cadeira de rodas, no final do corredor, virada para as escadas. Eu tinha ouvido outros seguranças rejeitarem essa ronda devido a coisas estranhas que aconteciam lá, mas eu dei risada até aquela noite. Nunca mais peguei aquela ronda. Tenho mais para contar, se você se interessar. Editando para a segunda história. A antiga UTI infantil está em construção para ser transformada em laboratórios médicos, então temos que patrulhar a área. Mais uma vez para garantir que a área está segura ou para relatar se o empreiteiro, chefe de obra, ficou para planejar o próximo dia. Durante a patrulha dessa área, vários seguranças relataram ter visto uma criança branca, do sexo masculino, de cerca de 5 a 7 anos, com cabelo castanho curto. Pense em um corte de cabelo estilo tigela dos anos 90. Eu pessoalmente descartei isso. Isso foi antes do incidente no edifício psiquiátrico, como uma história inventada com a intenção de me assustar, porque eu era novo na época. Eu fiz a patrulha nesse edifício em uma noite, e um chefe de obra que ficou até tarde ligou para a segurança e pediu para um oficial vir, dizendo: porque uma criança se trancou em uma sala, e eu não quero que ele se machuque com todos os fios expostos lá dentro, ou algo do tipo. Eu destranquei a porta para ele. Olhei no que poderia ser uma sala de 3 a 2 metros por uns 10 minutos. Nenhuma criança. Chamei de falso alarme e terminei minha patrulha. Editando para a terceira. Tive um detalhe especial, ou seja, vigiar, de um paciente psiquiátrico violento, junto com outro segurança. Ele acordou no meio da noite, reconheceu o outro segurança e disse: "Oi". Ele me viu e imediatamente começou a gritar para que eu não o machucasse. Agora, eu sou um homem bastante grande, com 1,90 e 110 quilos, mas tento não me tornar muito intimidador perto de pacientes psiquiátricos para não escalar a situação. Bem, ele continuou gritando para eu não o machucar e disse que, se eu prometesse não o machucar, ele faria algo bom para mim. Eu prometi. Ele se acalmou, voltou a dormir, e eu esqueci disso. No dia seguinte, recebi uma patrulha permanente e uma boa promoção. Pode ter sido pura coincidência, mas interessante mesmo assim. Quarta e última história por hoje. Se quiser mais, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem. Um colega de segurança estava de ronda no referido edifício psiquiátrico. Ouviu um chamado no rádio, com uma voz que só poderia ser descrita como uma voz de terror seca na garganta, pedindo um oficial para dar apoio. Eu estava perto,
Então respondi ao chamado dele, avisando que estava a caminho. Quando cheguei lá, ele estava com a cabeça entre os joelhos e chorando em silêncio, com um lustre quebrado a uns 2 metros dele. Agora, antes de eu ter vivenciado os eventos anormais nesse edifício, teria descartado o testemunho dele como idiota. Mas ele alegou que algo o manteve naquela posição, enquanto o lustre começou a balançar descontroladamente até começar a cair. Quando começou a cair, ele foi liberado e pôde se mover, e se esquivou antes que o lustre o atingisse. Levantei ele, acalmei-o e o levei de volta ao supervisor. Ela gritou para um dos nossos outros supervisores: "Quase perdi mais um nesse prédio aqui." O outro supervisor riu e disse: "Por que você acha que mandamos os novatos? Hahaha, você sabe que eu nem gosto de ir lá." Esse cara é meu colega de quarto e odeia quando eu menciono essa experiência.